Boa noite a todos. Vamos nos assentando para darmos início ao nosso culto. Nesse verãozinho de agosto, né? Vamos dar início ao nosso culto. Que você possa acalmar esse momento, a sua mente, o seu coração, para que juntos nós possamos estar unicamente com o pensamento aqui, com o coração aqui, porque aquilo que nós estaremos fazendo neste momento é algo tão sério, porque nós estamos prestando culto ao grande Deus, ao Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, o Deus que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. É esse grande Deus que nós celebraremos, que nós cultuaremos nesse momento. Então que o nosso coração, a nossa mente esteja direcionados unicamente a Ele. Amém? Vamos orar para darmos início a este culto? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Porque mais uma semana que está se iniciando e nós vimos da Tua bondade, da Tua graça, do Teu cuidado sobre as nossas vidas, e nós sabemos que isso é a Sua misericórdia sendo derramada sobre nós. E agora, nesse tempo que teremos aqui, nós queremos prestar um culto que o Senhor se agrade. Nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas queremos fazer da maneira que o Senhor ordenou, da maneira que o Senhor se agrada. Por isso, Pai, que realmente o nosso coração, a nossa mente estejam prostrados a Ti, para que possamos Te louvar da maneira que o Senhor deseja ser louvado, ó Pai. É o que nós Te pedimos, abençoa cada um dos meus irmãos, também aqueles que não poderão estar, que o Senhor esteja os abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6 a 21. Os irmãos que estão acompanhando os cultos já puderam observar que nós estamos sempre fazendo o quê? Fazendo uma sequência, né? Sequências de textos. Porque nós entendemos que é a palavra de Deus quem nos dá vida, e nós não podemos a utilizá-la ou então a usá-la de forma fragmentada, mas nós vemos que toda a palavra, ela aponta para quê? Para Cristo. Então eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias, capítulo 5 de Efésios. Os irmãos encontraram? Amém? A partir do versículo 6 está escrito assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade?
Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Rapidamente, nós temos aqui um imperativo, uma ordem a todo cristão. Sejam cheios do Espírito. E ele diz como fazermos isso. Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Amém. Você quer ser cheio do Espírito? Amém? Amém? Então vamos falar entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças a Ele por todas as coisas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e juntos vamos louvar ao nosso Deus? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão. Grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Teu amor chegou desde a eternidade
moveste até nós, Jesus, Filho de Deus. Viveu, morreu, te levantaste com poder, o caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão. Grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Teu amor chegou. Desde a eternidade vieste até nós, Jesus, Filho de Deus. Viveu, morreu, te levantaste com poder, o caminho abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Aleluia, por quem tu és. Quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor Amém. Vamos louvar o Senhor. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos. Em tuas
tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que alegria nós louvarmos ao Senhor, não é mesmo? E ver tudo que o Senhor fez para nos encontrar, nos achar. Você foi encontrado por Ele? Amém? Aleluia. Meus irmãos, os pequenos podem ir passando para o tempo deles, onde eles ouvirão também do Evangelho, na linguagem deles. Pois desde cedo, né, a criança, ela aprende. Às vezes a gente quer subestimar, né, os pequenos, mas eles estão sempre observando e aprendendo as coisas. Então nós precisamos instruí-los sempre aonde? No caminho do Evangelho. Para que de fato eles possam crescer com graça e com sabedoria. Amém? Meus irmãos, hoje eu tenho a alegria, eu quero chamar aqui nosso irmão Adair, meu pai. Hoje não serei eu que vou ministrar, e quem vai pregar vai ser justamente aquele que me apresentou o Evangelho. Então eu estou muito feliz, um coração realmente alegre por esse momento, de nós podermos vivermos isso, né? Meu pai sempre eu que o via, né, pregar, então desde muito cedo eu sempre fui instruído nos livros, na vida com Deus, na oração, na piedade. E então, hoje, vou ter a alegria de ouvir. Eu gostaria de orar pelo Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui como Tua igreja, como parte do Teu povo, nessa cidade, reunidos, para ouvir da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito ilumine o nosso coração e entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja ministrar a nós nessa noite. Te peço, abençoa nosso irmão, meu pai, que realmente as palavras que aqui serão ministradas sejam de fato do coração de Deus para nós, e que a Tua igreja possa ser edificada à luz do Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alô, alô, alô. Boa noite. Boa noite. Depois de toda essa palavra do Adler, do pastor Adler, a gente fica, de uma certa forma, todo trêmulo, né? Porque em tudo foi a graça e a bondade do Senhor. O Senhor nos presenteia, nos dá a oportunidade de gerarmos filhos, né? Mas é para Ele, para o serviço dEle. Nós louvamos ao Senhor e muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Adria, seu ministério, sua chamada. E estamos aqui nessa noite com a alegria do Senhor e na presença de todos os nossos irmãos, nossos amigos, para junto nós ouvir a boa voz do Senhor, ou continuarmos a ouvir a boa voz do Senhor. Amém? Amém. E para mim é um privilégio, uma alegria tão grande
depois de ouvirmos uma série de ensinamentos bíblicos que moveram o nosso coração, através do Adri, através do pastor Marcelo, no livro de Eclesiastes, né? Então, para mim, foi algo tão lindo que continua viva no meu coração. E nesta noite nós temos a incumbência, temos o propósito de ter-nos uma palavra. Amém? Tema importante e grandioso diante do contexto em que nós nos encontramos. Igreja no mundo complexo. Não é uma igreja. Igreja no mundo complexo. Tá? Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28. Desde o versículo 1, nós queremos fazer leitura na palavra de Deus. Todos os irmãos encontraram? Digam amém, por gentileza. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e irá adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa da sepultura, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano deram aos soldados grandes somas de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós não daremos explicação. Nós os daremos explicação e livramento, vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. A esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão
e faça o discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Papai querido, eu te louvo, eu te engrandeço pela sua bondade, pela sua palavra, pela linda oportunidade que temos de meditar na tua bendita palavra. Se conosco, Pai, nessa noite, nosso entendimento, nossos corações estejam plenamente abertos para ouvir da tua bendita e soberana palavra. Fala conosco, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olhando para a leitura que temos lido nesta noite, os irmãos poderão perguntar, irmão Adair, mas em nenhuma citação nesse capítulo o nome igreja, né? Mas, no entanto, quando se fala em pessoas, em ambiente, em contextos diferentes, nós estamos falando ou citando o nosso agir, o nosso trabalhar, o nosso andar no mundo. E também o evangelista Mateus foi o único que falou, que citou a palavra igreja, o que nos trouxe o exemplo de igreja, citando inclusive o que Jesus havia falado, que Jesus disse assim: Pedro, e você? O que vocês dizem de mim? Primeiro, ele perguntou: o que os povos dizem de mim? E eles começam a dizer: uns dizem que você é o João Batista, que você é o Elias, ou que você é alguns dos discípulos, ou algum dos profetas. E vocês, o que vocês dizem? E aí Pedro diz assim: eu digo que você é o Cristo vivo, o Filho de Deus. E Jesus diz para Pedro: Pedro, isso aí não é de carne que tu está dizendo isso, mas isso vem do teu próprio Espírito. Não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que se revelou a você. Por isso que você dá essa resposta. E Jesus vai além dizendo, ele disse: Pedro, tu é uma pedra, mas no entanto, sobre esta, falando do próprio Jesus, ele dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja na superfície da terra. Amém? Irmãos, quando nós falamos da trajetória de Jesus na superfície da terra, nós olhamos, em primeiro lugar, para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que é a genealogia de Jesus. Desde o versículo 1 até o versículo de número 17, a Bíblia vai nos narrar, ou vai trazer dentro da genealogia de Jesus, pelo menos 42 gerações, que habitaram no mundo antes de Jesus. E todas essas gerações apontavam para o grande rei que haveria de nascer para o povo de Israel, ou para defender o povo de Israel. De Abraão até Davi, que são 14 gerações. De Davi até ao exílio da Babilônia, são 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, são mais 14 gerações. 42 gerações passaram pela terra até Cristo. E todas essas gerações aguardavam, ou dentro de todas essas gerações, era aguardado a vinda de um grande rei que viesse para governar o povo judeu, um rei que fosse conhecedor da política e da religião. Então, ao longo de todas essas gerações, eles passaram ansiosos, esperando que viesse nascer esse rei. A Bíblia vai nos dizer que no ápice dos tempos, Jesus nasce em Jerusalém. Passaram muitos reis, muitos governantes, mas todos, desde o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os profetas, todos de igual modo apontavam para uma pessoa, Cristo. E quando nós olhamos para os evangelhos, que são as genealogias, que são as biografias, olhamos para os livros históricos, para as cartas pastorais, as cartas paulinas, as
universais, e também o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, que todos apontam para uma pessoa, para Cristo. Obrigado. E o Evangelho de Mateus, que vai pregar aos judeus, na sua profissão, ele foi um coletor de impostos. Um dia ele está na coletoria e Jesus passa pelo seu trabalho e diz assim: Levi, que é o mesmo significado de Mateus. O Mateus significa Levi. E diz: Levi, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus o seguiu. E tanto que o seguiu, que Mateus abriu a sua casa para o discipulado, para a primeira igreja no mundo judeu. Primeiro PG foi na casa do irmão Mateus. Amém? E ali, na volta, existe alguém que se levanta e diz assim: mas esse não é o Cristo, não é o Salvador que veio para salvar Israel. No entanto, ele se alimenta, ele conversa com os pecadores. Jesus vai olhar e vai dizer assim: o médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. Ele disse: eu vim para buscar aquele que se havia perdido. Eu vim para dar a minha vida. Ele não disse: eu vim ele disse: eu vim para resgatar vidas. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para ser servir. Então o maior exemplo de serviçal, de serviço, é Jesus. Amém? E Ele está servindo a sua igreja nessa noite, através da sua bendita e soberana palavra. Estamos nos alimentando. E quando nós olhamos aqui para esse texto que eu tenho lido, são 3 divisões. A primeira é a sua ressurreição. A segunda é o relato que os guardas apresentam. Uma justificativa para tentar neutralizar o poderio da ressurreição de Cristo. E por último, terceira parte, o próprio Jesus vai estabelecer a grande comissão. E desta comissão nós somos originários. A nossa origem nasceu lá, no próprio coração de Cristo, que é a sua igreja. E nós somos diuturnamente alimentados e nutridos pela presença viva e real dEle. É por isso que nós chegamos ao contexto do mundo, ao contexto em que nós vivemos, o contexto que os judeus viveram, o contexto que foi formada a primeira comissão, são diferentes do nosso contexto. Mas o trabalhar, ele não é diferente, ele continua o mesmo. Porque Jesus, a sua mensagem, ela é autêntica, é profunda, continuamente. Ela não cessa de bater. Tanto que o escritor, o apóstolo João, vai escrever: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Amém? Jesus nasce, tem a sua infância, sua juventude. Aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, que vai durar por 3 anos e meio. Dentro desses 3 anos e meio, acontece muitos milagres, muitas maravilhas. E ele profere muitos sermões, muitos ensinamentos. E um deles é aquele que deve ser para nós
como o texto áureo de cada dia, que está inserido no próprio Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 ao capítulo de número 7. Este é o texto áureo que deve estar impregnado na vida de cada cristão. Os ensinamentos de Jesus. Ele começa, em primeiro lugar, ensinando sobre as bem-aventuranças. E depois ele vai designando todo o nosso caminhar, o nosso dia a dia de vida. Tem algumas coisas que vão bater de frente, muitas vezes, com a nossa razão, com a nossa opinião, com aquilo que nós achamos. Muitas vezes, ela vai bater de frente a cada dia conosco. Porque não é o que eu quero, mas é aquilo que Jesus quer. Tanto que quando chega no último versículo do capítulo de número 7, as multidões estão reunidas em volta de Jesus. Ele começa ensinando os seus discípulos. E quando ele termina os seus discursos, que vai durar do capítulo 5 ao capítulo número 7, as multidões estão na sua volta. E aí começam a se conversar um com o outro, dizendo: nós nunca vimos um homem falar tanto assim. E vocês viram que a doutrina dele é totalmente diferente dos hipócritas. É totalmente diferente daqueles que batem no peito e dizem que fazem. Porque Jesus, eles esperavam que ele viesse para governar em cima da religião e da política. E Jesus vem por outro caminho diferente. Ele nasce num contexto diferente. O mundo, segundo os historiadores, diz que ele estava preparado para o nascimento do grande rei. Mas, no entanto, o verdadeiro rei nasceu e poucos estavam presentes. Poucos estavam ali para receber o verdadeiro rei. É por isso, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor, ela segue caminhando na terra. E o caminhar da igreja é direcionado pela pessoa bendita de Jesus. Nós somos diferentes do mundo. Nós estamos no contexto do mundo, mas nós somos diferentes. O nosso caminhar é diferente. Amém? Eu pude, irmãos, dentro desse texto, eu pude escrever alguns subtextos. O primeiro ponto é a nossa esperança e certeza de fé. A segunda, a identidade. Jesus vai se identificar. Em terceiro, a igreja é instituída. Em quarto, as ordenanças que Jesus vai deixar à grande comissão, aos seus discípulos e também à sua igreja. Em quinto lugar, a sua promessa. Primeiro, a certeza que temos que Jesus ressuscitou. Já fazem 2000 anos que o Senhor ressuscitou. Amém? Amém? E ao longo dessa história, Deus tem levantado na terra tantas coisas, tantos personagens, tantas pessoas que incendiaram o mundo. A igreja nunca parou de caminhar, nunca parou de andar. A igreja, ela teria tantos conceitos lindos para nós darmos à igreja do Senhor na terra. Primeiro, ele nos ensinou a conhecê-lo. Nos versículos de número 6, 9 e 10, nos levam a entender e nos fazem claramente que Jesus ressuscitou. E o texto que lemos, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, vão ao sepulcro. E lá são recebidas por um anjo que desceu do céu
Ele move a pedra e diz a elas, se apresenta a elas, e elas com medo, apavoradas, ele diz, eu sei que vocês estão buscando Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Primeira evidência, o anjo está afirmando. Segundo, ele reitera isso e diz, vão aos discípulos dele e digam que ele vai adiante para a Galiléia. Lá eles vão ver, lá eles vão ter o privilégio de abraçar ele. E em terceiro, o próprio Jesus se apresenta e saúda elas. Salve. Não se assuste, não tenho medo. Eu estou aqui. Digo meus amigos, digo meus irmãos, que eles vão para a Galiléia. Eu vou encontrá-los, eles lá. Ao chegar lá, ele diz, a paz, estão reunidos, atemorizados, fechados numa casa. Atemorizados, certamente pensando, viu? Mataram Jesus. Ele entra na reunião e diz assim, a paz seja com vocês. E alguém fica certamente olhando e diz assim, tá, mas é ele? É ele? Ele não estava, os caras não estavam segurados, não tinham rasgado a carne dele, não tinham furado seus pés, as suas mãos. A dúvida sempre existe no contexto do mundo, não é? Alguém pergunta, pode nos argumentar para nós, mas por que tu é crente? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Muitas vezes nós até pensamos, mas Jesus está longe. Não, Jesus está presente. Jesus está tão presente de nós, está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. É Ele que nos dá o ar para nós respirar. Nós não nos movemos sem a presença dEle, é Ele que cuida de tudo isso. Cuida de cada um de nós. Cuida desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Ele cuida. Ele não cuida apenas de uma parte, Ele cuida todo o contexto de vida, tudo. Amém? Segundo, a nossa esperança e certeza de fé. A certeza que Jesus ressuscitou, que pregamos e vivemos com Ele e para Ele, e que nos ensina a conhecê-lo e a uma intimidade tão grande, tão profunda. A maneira que Jesus trabalha com o ser humano é uma maneira tão grandiosa que nós só podemos exemplificar dizendo que é um milagre. Não tem como nós exemplificar a maneira que Jesus trabalha. Pega pessoas difíceis, pessoas rudes e transforma. Só o poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Terceiro, se Jesus não ressuscitasse, o apóstolo São Paulo vai dizer que a nossa fé seria vã, mas Ele ressuscitou. E a veracidade da ressurreição, ela é bem estabelecida pelos relatos das testemunhas da palavra de Deus. São muitas e muitas testemunhas que se referem à ressurreição de Cristo. Então é um assunto definitivamente sem discussão. Jesus ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém? Ele próprio vai se identificar. Ele diz assim: todo poder, toda autoridade me foi dada
nos céus e na terra. Na terra, ele já tinha observado ele realizar milagres e maravilhas, arrancar multidões para ouvir ele, ensinar os seus ensinos tão profundos. E agora ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí eles começam a entender. Ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Amém? Ele próprio. Eles vão lembrar como bom judeu e vão dizer, então ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que não precisa de ajuda para agir, não precisa de conselho para trabalhar, não precisa do nosso achismo para ele ludibriar, ou seja, para ele governar todas as circunstâncias. Amém? Esse é Jesus ressuscitado, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai se revelar e vai dizer a própria identidade. Não tem como questionar a autoridade e a identidade de Jesus. É inquestionável. Os homens passam, os homens governam por um período de tempo, mas o governo de Jesus é eterno. Amém? O governo de Jesus é eterno. Os reis passaram, ou seja, os patriarcas passaram, os historiadores dos livros históricos passaram, os reis, os cronistas, os salmistas, os profetas, todos de igual modo passaram, na esperança de conhecer esse Cristo que nós estamos conhecendo hoje. O nosso dia a dia de conhecimento com Ele. Porque cada dia nós o conhecemos um pouco mais. Amém? Terceiro lugar, Ele institui a sua igreja na terra. E que nasce de um próprio propósito do seu coração. E quando eu digo propósito, eu estou dando uma forma de homem a Jesus. Porque Deus, Ele não precisa fazer propósito. Deus não precisa fazer um projeto. Deus não precisa fazer plano. Deus não precisa dizer, espera um pouco que eu vou resolver esse problema. A Bíblia diz que Deus é já. Jesus é já. Tanto que quando os discípulos perguntam para ele, ele disse, antes que Abraão existisse, antes que Jacó existisse, eu já existia. E aí eles perguntam, tá, mas quem é você? Ele diz, eu sou o que sou. Amém? Nós, pela nossa limitação, nós temos a liberdade de dizer, espera um pouco, espera que eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um plano, eu vou fazer, arquitetar algo para fazer. Deus não precisa disso, Deus é já. Amém? Então, Ele institui a grande comissão, determinando o ide, incumbindo essa missão tão grande e relevante. Hoje, essa incumbência está estabelecida na sua igreja na terra. Por isso, agora, igreja, organismo vivo em ação. Organismo vivo em movimento. Organismo vivo envolvido numa grande obra, num grande trabalho. Amém? Ela é diferente. Ela nunca parou de trabalhar. E ela continua trabalhando. Porque ela é um organismo vivo. E que o próprio Jesus, que é dono dela, trabalha nela. Por isso que o Adler disse aqui nessa noite, nós vamos prestar um culto com alegria, com prazer no nosso coração. É um trabalho que o Senhor nos dá a fazer, a prestar a Ele na sua presença. Amém? O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida,
agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, ela é desenvolvida, ela é atuante através da igreja na terra. Então não é o plano que eu dou, mas é o plano dentro da sabedoria de Deus que está colocado na igreja, na superfície da terra. Amém? E nós somos bem cuidados por Ele. Somos o seu jardim na terra. Em quarto lugar, as ordenanças de Jesus. Jesus disse: os ensinamentos que ele deixou desde o Sermão do Monte, as suas palavras, seus milagres, sua doutrina, esses ensinos devem ser ensinados e propagados em todos os tempos e épocas, e começando por Jerusalém, e nos alcançou. No versículo de número 20, ele vai dizer: do 18, ele diz: aos 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordenança de andar ou viver em movimento. Aqui nós pregamos, nós anunciamos, nós evangelizamos, nós ensinamos. Os irmãos estão no outro lado. As famílias dos irmãos, nossos missionários, estão lá fazendo a obra de Deus. E tem muitos irmãos que estão em países não alcançados pelo Evangelho. Muitas vezes estão dentro de uma caverna, reunido com o povo e ensinando a palavra de Deus. Essa é a igreja do Senhor na terra. É diferente. É o próprio Jesus que nutre ela. A igreja não é alheia às leis, não é alheia aos acontecimentos, fatos, mas ela é diferente. O caminhar da igreja é totalmente diferente do contexto do mundo. Os sistemas que regem ao longo dos tempos têm naufragado gente, têm naufragado tantas coisas, mas a igreja segue caminhando. Não, ela não para. Vamos indo. Em último lugar, a sua promessa. Por que somos vivos? Porque Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Com os discípulos, Ele esteve em presença física. Com a sua igreja, é através do maravilhoso Espírito Santo que realiza a sua obra na terra. A pessoa bendita do Espírito Santo, que habita em nós, trabalha na sua igreja, dia e noite, e cuida de nós. Amém? Os discípulos tiveram o privilégio de conhecer Jesus, no corpo físico também. Andaram com Ele, ouviram dEle, viram os seus milagres, as suas maravilhas, dormiram no caminho. Ele tentou despertá-los, negaram Ele. Ele foi para a cruz, foi morto, sepultado. Ao raiar do terceiro dia, Ele ressuscita. E ainda existe algum deles ainda duvidam. Essa é a raça humana. Muitas vezes Jesus está dizendo: eu estou com vocês. E nós estamos desacreditando. Mas aqui Ele diz assim: eu sou Emanuel, o Deus convosco. Eu estou com vocês até o final de todos os tempos. Eu estou com vocês.
Não é aquele amigo que anda no nosso lado. Não. Jesus tem o prazer de andar aqui dentro de nós, de habitar em nós e caminhar conosco. Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele nos atende. Ele é o verdadeiro amigo. Tanto que, antes de ser assunto aos céus, Ele reúne os seus discípulos e começa uma oração. Primeiro Ele glorifica o Pai, pelo privilégio que o Pai deu para Ele de estar aqui na terra, fazer a sua obra, recrutar os seus discípulos, ensiná-los Ele. E finalmente Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, glorifica o teu Filho, com a glória que nós temos desde a eternidade. Segundo ponto, Ele vai dizer na sua oração, Ele diz agora, cuide deles. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu vou para ti, Pai justo, mas eles vão ficar aqui. Nos consola ou não? Com certeza. Nós vamos ficar aqui, até quando Jesus quiser. Amém? Amém. Porque Ele está voltando para nos buscar. E um dia nós vamos morar com Ele para toda a eternidade. Mas Ele continua conosco. E finalmente, a igreja é um organismo vivo que vive no mundo complexo. Porém, nós, como igreja relevante, diante de diferentes circunstâncias, em Jesus somos o sal da terra e luz do mundo. Enquanto aguardamos a sua vinda, o grande regente dela é a pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluias e glória a Deus. Deixa eu dizer algumas coisas a vocês. A igreja do Senhor, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós que damos o sabor da vida. Nós é que temos o sabor da vida para apresentar diante de um mundo complexo. É a igreja de Jesus que tem o sabor da vida. Nunca esqueça isso. Ainda que a dificuldade venha, é a igreja do Senhor que está o sabor da vida. É por isso que nós temos o prazer de nos deleitar na presença do Senhor e nos abraçar, nos entrelaçar com cada um dos irmãos, como igreja do Senhor. Seguimos caminhando, enfrentando as circunstâncias, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Isso é real, é verdadeiro. O Adri falou aqui, deu testemunho de que a maneira que nós o criamos foi dificultoso, com certeza. Sempre com dificuldades. Mas o valor maior ficou plantado no coração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite, Jesus nos plantou algo tão lindo, como igreja do Senhor. Eu sinto que os céus continuam abertos, irmão Miro, para todos nós aqui, como igreja do Senhor. Nós somos o que damos sabor. Vamos orar mais uma vez? Incline a sua cabeça. Papai Santo, eu te louvo. Eu te engrandeço, Senhor, para sempre. Me perdoa pela dificuldade das expressões, mas, no entanto, a tua palavra permanece e prevalece para sempre. Nós, como igreja, Jesus sua, nós continuamos aqui na terra, até o dia que o Senhor nos levar para a sua glória, para vivermos para toda a eternidade. Ansiamos, Senhor, a nossa esperança, que ela seja avivada a cada dia, Senhor, a cada momento da nossa existência, do nosso viver. E juntos possamos tributar ao Senhor o mais alto louvor e glorificação ao teu nome. Que só o Senhor é digno da honra, da glória e do louvor. Continua a nos cuidar, a nos sarar da doença e do mal, a nos abençoar com a bênção que só o Senhor tem para nos dar. E assim como o Senhor formou a grande comissão, e dela somos herdeiros, Pai, continuando, dando continuidade na sua igreja, na superfície da terra. Entendemos as nossas necessidades,
mas mais do que isso, a sua presença nos nutre, Senhor, grandemente, sacia nossa alma, o desejo de te amar e te adorar. A cada dia mais nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Desculpe. Tá aqui. Obrigado, Pai. Que alegria te ouvir compartilhar sobre o Evangelho. Amém? Meus irmãos, nosso culto ainda segue. Nós temos um momento muito especial a fazermos agora, que é um momento onde nós podemos louvar ao Senhor também através das nossas ofertas. E as ofertas de hoje são aos nossos queridos irmãos, né? Pastor Marcelo, Fabíola, Timóteo e Estevão, que estão na Jocum, em Uberlândia, Jocum Cerrado. E lá eles têm desenvolvido um trabalho maravilhoso, onde eles estão, semana passada, não sei se vocês acompanharam, lá em Uberlândia tem uma peregrinação da Igreja Católica também, e ali eles fazem, né, massagem curativa dos pés, enfim, e eles têm oportunidades de poder fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Então, como foi, né, falado aqui, nós vemos que a cada dia mais, quer seja em Passo Fundo, quer seja em Uberlândia, quer seja em outro continente, nós vemos o quê? O Evangelho, a Igreja do Senhor avançando. E isso se faz por meio de pessoas, por meio de servos, de discípulos. Isso se faz por meio de oração. Isso se faz indo, mas isso se faz também contribuindo, ofertando. Então, neste momento, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, vir até aqui à frente, ofertar na vida deles, mas se deseja fazer isso via Pix, tem um QR Code na cadeira à sua frente, né? Você pode ficar bem à vontade para louvar a Deus por meio das suas ofertas, mas também abençoar a família Froze em missões. Amém? Vamos ficar de pé, louvar o Senhor também? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Meus irmãos, se vocês preferirem, quiserem sentar só mais um minutinho, para passarmos os nossos avisos, quero primeiro transmitir um abraço que foi enviado à nossa querida igreja. Na semana que passou eu tive a oportunidade de dar aula na Jocum, Caxias do Sul, e eles, os que ainda não conheciam a igreja, né, ficaram muito desejosos de conhecer. E eles falaram que, se Deus permitir, até o final da escola que eles estão realizando, eles querem vir de Passo Fundo, quem sabe fazer um mini prático com a igreja. Né, então, eles pediram para enviar um abraço à igreja, né, e se Deus permitir, logo, logo estarão com a gente também, para um tempo de evangelização, para um tempo de edificação juntos. Amém? Amém. Nossa programação, lembrando, né, nossa conferência, os irmãos já se inscreveram, amém? Amém. Os irmãos, se alguém tiver alguma dificuldade para se inscrever, coisa assim, pode falar comigo, né, que aí a gente realiza ali a inscrição, é gratuita, né, mas que a gente faça isso logo, por quê?
Está chegando, falta aproximadamente um mês para a nossa conferência. O link está fixado no grupo do WhatsApp, né? Mas talvez algum irmão que nos visita, né, não esteja no grupo. Você pode falar comigo no final do culto, né? Eu já lhe passo o link, você pode fazer a inscrição, né? Nós estamos priorizando aos irmãos aqui da comunidade a se inscreverem, e logo depois que os irmãos estiverem inscritos, nós passaremos a divulgar também para as pessoas de fora. Amém? Lembrando também que ainda está ocorrendo a nossa ação entre irmãos, né? Cada número com valor de R$10, e os irmãos ainda concorrem a R$500 em compras, né, na loja do nosso irmão Evandro. Próximo aviso lembrando os nossos pequenos grupos, né? Terça e sábado, como vimos, não é algo de hoje, né? Mas desde sempre a igreja sempre se reuniu em pequenos grupos, e depois nós vimos Deus acrescentando, né, cada vez mais pessoas. Por isso nós teremos pequeno grupo na terça, que será aqui na igreja, e na terça-feira nós estamos estudando um livro onde nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, sobre hábitos espirituais. O que é isso? Nós estamos falando sobre meditação na palavra do Senhor, memorização das Escrituras, nós estamos falando sobre oração, estamos falando sobre intercessão, estamos falando sobre jejum, estamos falando sobre o quê? Sobre vida em comunhão, vida em comunidade, e como esses meios de graça faz com que cresçamos em fé, em conhecimento, porque essa é a vontade do Senhor. Nós não podemos ser bebês na fé, mas nós somos chamados aqui à maturidade espiritual. Amém? Por isso nós temos um pequeno grupo na terça, e um outro grupo nós nos reunimos no sábado. No sábado, normalmente nós fazemos em casas. Então, se alguém tem o interesse de participar de qualquer um desses grupos, pode falar comigo, a gente adiciona no grupo, né? Mas que você participe de um pequeno grupo. No sábado, nós estamos estudando um livro falando sobre evangelização e apologética. Por quê? Basicamente, muitas pessoas hoje, às vezes, ficam sem saber como compartilhar, como comunicar o evangelho a outras pessoas. E mais, às vezes as pessoas nos fazem perguntas, não é assim? E nós, às vezes, não sabemos responder. Então, a gente está estudando um livro que fala justamente sobre evangelização, como nós comunicamos o evangelho, mas também sobre apologética. O que é apologética? Como nós defendemos a nossa fé. Então, se você tem interesse, ali ó, o Ricardo conseguiu os livros que nós estamos utilizando. Se você tem esse interesse em participar, vai ser muito bem-vindo. Sempre lembrando que nós temos também um tempo de comunhão juntos. Que é isso? Você já viu o crente se reunir e não comer? Então a gente tem um lanche juntos, e depois a gente parte para o estudo, e também é um tempo de nós nos conhecermos melhor. Nós somos alimentados no domingo, mas isso não é suficiente, porque é nos pequenos grupos que nós conseguimos desenvolver um pouco mais de amizade, né, criar laços, orar um pelo outro, se alegrar, chorar juntos. Então, que você possa também fazer parte de um pequeno grupo. E do lanche, né? Nossos avisos eram esses. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Lembrando, próximo domingo também nosso culto é às 19h30. Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos, onde juntos nós exaltamos o Teu santo nome, prestamos um culto de louvor, de gratidão a Ti, onde ouvimos do Teu Evangelho e vimos o contexto em que estamos. E não é um contexto simples, fácil, é um contexto complexo, mas o Senhor nos chamou para, mesmo neste mundo tão difícil, sermos sal e luz. E é isso que queremos ser ao longo dessa semana, como discípulos do Senhor, queremos exalar o bom perfume de Cristo, queremos comunicar, anunciar, proclamar as boas novas de salvação
aquelas pessoas que estiverem próximas a nós, Pai. Nos usa como missionários, é o que nós te pedimos. Também te pedimos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, os nossos trabalhos, estudos, em tudo, Pai, aquilo que nós formos colocar as mãos para fazer, que o Senhor esteja nos direcionando e guardando. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê a verdadeira paz. Amém? Uma abençoada semana a todos.